E agora eu vou conversar um pouquinho com a Marília Ribeiro, porque as emendas impositivas e as emendas PIX inspiraram assembleias legislativas de todo o país a criarem modalidades com o mesmo formato. A Marília vai explicar então que essas emendas estaduais também parecem não ter transparência, né, Marília? Copiando aquilo que está acontecendo no âmbito nacional. Evandro, não é apenas deputados e senadores, né, que querem receber essas chamadas emenda PIX nessa modalidade que atualmente nós temos, né, que é sem critérios de transparência e de rastreabilidade. Acontece que há muitas assembleias espalhadas pelo Brasil que querem copiar este modelo atual. Parlamentares estaduais gastarão quase 8 bilhões de reais em emendas em difícil condição de rastreabilidade apenas em 2024. É o que aponta, Evandro, um levantamento feito pelo jornal O Globo. Nas assembleias, esse dinheiro ele vai para as emendas, ele sai diretamente do caixa dos estados e vai direto para os projetos indicados pelos deputados nos municípios e também no Distrito Federal. Vale a gente trazer aqui, né, que nesta semana essa questão das emendas parlamentares acabou ganhando protagonismo aqui em Brasília. Não só nessa semana, desde a semana passada. Só que durante essa semana, os três poderes acabaram entrando em consenso de que todas as emendas parlamentares têm que respeitar critérios de transparência e rastreabilidade e correção. Acontece que nesta sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que foi autor, né, aquela primeira suspensão das emendas e logo depois a corte acabou confirmando, ele divulgou novas medidas para garantir transparência dessas emendas parlamentares. Evandro, entre elas, o ministro determinou que a Controladoria Geral da União, a CGU, ela deverá apresentar em até 30 dias uma proposta de reestruturação do portal da transparência que permite a apresentação de forma simplificada das informações referente às emendas de comissão e também às emendas de relator. Outra determinação do ministro Flávio Dino é que sejam adotados para fim de rastreabilidade os códigos utilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional para identificar repasses vindos de emendas do relator e de comissão a partir do exercício financeiro do próximo ano, 2025, sob pena de impedimento à execução dos recursos. Então, Evandro, essa questão, essa novela das emendas, a gente achou que já tinha chegado ao fim, mas tanto aqui em Brasília quanto nos municípios, essa novela parece que vai bem longe, Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Já me deixa conversar aqui com os nossos analistas. Percebemos que não só, então, no âmbito federal, mas também no âmbito estadual, falta transparência, falta carimbar quem está mandando, por que está mandando. Todo mundo se aproveitando desse que é um dinheiro público, mas sem querer contar muito bem por que ele está sendo utilizado, Gustavo Segré. É um erro muito grande. Estamos falando de dinheiro de todos nós. Nós contribuímos, tem que ter a contrapartida de quem mandou, para quem mandou, como se usou. E aí também a outra questão, não é somente o uso, senão que o valor pago pelo serviço, produto, construção, o que for, esteja de acordo com os valores de mercado. Senão podemos ter uma transparência no envio, na recepção e no uso, mas não no valor colocado no meio. O nosso querido pacificador, Zé Maria, todos os dias traz essa menção, dizendo, vai o dinheiro junto com a construtora. Por que tem que ir com a construtora? Se é dinheiro público, deveria ter licitação. Não deveria ter uma construtora já enviada, porque isso é suspeito. Eu quero que todos os contratos que eu tenha com o dinheiro do povo sejam feitos por Evandro Rossini. Eu falei, por que Evandro Rossini? O que tem Evandro Rossini que não possa dar a Langani ou Piperno ou Zé Maria? Não, tem que ter essa transparência no envio, mas também na verificação do valor. Se não estamos falando de uma transparência relativa. Vamos falar com o nosso pacificador, então. Ô Zé Maria, você acredita que essa situação que está acontecendo em Brasília, com o Supremo Tribunal Federal em cima do Congresso Nacional e do Executivo, possa trazer consequências também para mudanças dentro dos âmbitos estaduais? A criatividade desse pessoal é fantástica. Eu fico às vezes pensando, por que não usa essa criatividade, essa inteligência para um bem comum? Você demonstrou uma certa impaciência, Cine, por estarmos aqui há
3 semanas, sei lá, já até perdi a conta, falando exatamente dessas emendas. Eu até citei aqui o Pablo, né, do lado do Tourinho. Essas emendas, dá para irritar mesmo. Agora, veja bem, essas emendas foram recriadas nos estados e nos municípios. Porque, veja bem, isso acontece na rachadinha, tudo que é de errado aqui, eles aprendem muito rápido. Eu participei de uma bancada aqui de debate, né, entre deputados, e era um debate nacional, né, e eu defendi, ao lado de deputados e líderes, o fim da reeleição para parlamentares. Aí um dos parlamentares, que inclusive foi preso depois, o Nácio Rodrigues, me interpelou, nervoso, falou assim, mas como o fim da reeleição para deputado? Você não sabe que todos os mandatos a gente acaba aprendendo muito mais? E eu disse, esse que é o problema, porque aprendem sim mais e aprendem rapidamente o que não presta. E isso aí é um aprendizado fantástico. Parece que eles vêm aqui fazer um curso como arrancar dinheiro nos cofres públicos e voltam para a Assembleia. Olha, lá o negócio, eles fazem isso e repetem lá. É sempre assim. Pode ver, nas câmaras de vereadores tem emendas secretas. Fala, Gani. Eu acredito muito, Evandro, que os exemplos vêm de cima. Então, quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem uma má conduta, isso contamina toda a justiça nas esferas mais baixas. O Poder Executivo também, quando o Poder Executivo não faz a responsabilidade fiscal, a lição de casa, isso contamina os governos locais, estaduais, as prefeituras, da mesma maneira que quando o Congresso não tem devido cuidado com as emendas, a devida transparência, isso também evidentemente vai contaminar todas as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores. Portanto, é fundamental que o pessoal que está lá em Brasília, nos 3 poderes, dê bons exemplos. Caso contrário, isso se alastra para o Brasil inteiro. Arremate, Piperno. Os exemplos que eles dão se um contrata um batalhão de assessores, os parlamentos regionais, municipais vão lá fazer a mesma coisa. Se implantam algum tipo de mordomia, tudo isso é copiado. Então, vejam, e são todos adultos, né? Eu acho que todos com capacidade de discernir o certo do errado. Então, outro dia, acho que no começo dessa semana, acho que foi o jornal Estado de São Paulo, publicou lá uma reportagem mostrando o quê? Ou o Globo, não sei. 17 das câmaras municipais de capitais do Brasil também já tem lá as suas versões para as emendas PIX. Todo mundo copia esse tipo de exemplo. Porque, sabe, alguém faz esse negócio aí, fica todo mundo curioso. Puxa, vamos, né, esse negócio é bom e tal, vamos dar um jeito de fazer aqui também, porque quem sabe pode ser aí, né, uma forma da gente também ter algum tipo de vantagem. Tá tudo errado. Quer dizer, então, não há nenhum compromisso ético de falar, não, mas espera lá. Agora nós vamos implantar aqui a Câmara dos Vereadores ou a Assembleia Legislativa modelo. Nós vamos agora disseminar esse bom exemplo para o país todo. Eu quero ver o dia que alguém vai fazer isso. Vai nada. Agora, Gani, só para a gente arrematar, há uma proposta ali rodando, né, numa roda de conversa entre o Congresso e o Executivo, sobre a possibilidade de vincular as emendas parlamentares também ao teto de gastos, né? Ao teto de gastos não, ao arcabouço fiscal. O teto de gastos é o que tínhamos, agora o arcabouço fiscal. Infelizmente. Você acha que isso pode funcionar? Porque aí a gente também colocaria o crescimento ou aumento vinculado também às mesmas regras que temos hoje no arcabouço. Mas sabe qual que é o problema? Quando eu li essa notícia hoje, eu fiquei pensando muito nessa questão, Evandro. O problema é que a regra nova, ela é convidativa ao aumento de despesa, porque a inflação mais 0,6%, ou seja, é sempre crescente, limitado a 2,5% mais a inflação. Então, pode colocar alguma trava, que é a inflação mais 2,5%, mas continua crescente. Por isso que eu tenho muita saudade do teto de gastos, porque o teto de gastos falava o seguinte, Evandro, Pipernão,
Não tem dinheiro para todo mundo. Você quer construir uma creche, vai ter que tirar de algum lugar. Isso eu ouvi do secretário de Política Econômica do Temer em entrevista, hein? Ixi, Maria. Pode se emocionar. Pode se emocionar. De prosperidade. Não. Foi um baita momento. Aliás, muito que está acontecendo hoje de atividade econômica se deve a reformas feitas no Temer. E no... Agora, só uma coisa rápida, quer dizer... Olha que excrescência, quer dizer, eles já estão, então, indexando essa bolada de emendas para sempre. Ao invés da gente pensar em alguma modalidade para quem, né, talvez cortar isso e tal, racionalizar, não, é para sempre. Fala, Segré. 3 observações muito rápidas. A primeira, o STF cortou na época do Bolsonaro esse tipo de emendas secretas, né? Eram questões que deveriam ser retiradas, mas voltaram com outro nome. Não quero nem perguntar para o Alan esse nome de Pix, sei lá quanto, porque a gente nos confunde. Mas tem outra situação. O arcabouço fiscal define que o aumento da despesa está atrelado ao aumento da arrecadação. Cuidado com isso, porque nós estamos tendo arrecadação recorde. É importante. E quando a gente avalia a arrecadação, vai aumentar a despesa. E como que fica o déficit? Lembrando que o arcabouço fiscal não estabelecia responsabilidade fiscal em caso de não cumprimento. Ponto 1. E segundo, essa questão da negociação, eu acho que teve um impacto muito forte. Alguma frase de algum dos ministros quando foram: cuidado que esse tipo de emendas pode mandar algum de vocês na prisão. Aí falaram: opa, peraí. Não. Então vamos tentar dar um jeito de transparentar um pouco melhor.